Eu quero iniciar esse vídeo nessa quarta-feira, nessa sexta-feira, né? Dia chuvoso aqui em Feira de Santana, na Bahia, né? E fazendo uma pergunta. Eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta nessa sexta-feira, dia chuvoso aqui no estado da Bahia. Eu esqueci a data do mês, mas a pergunta é o seguinte: aonde se estão os ministros do Supremo Tribunal Federal quando se dava 48 horas, 24 horas para Bolsonaro se explicar a respeito de algumas denúncias que era feita contra Bolsonaro? Aonde está o senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, que foi o mais que bateu, foi o mais que deu aí, como é que se diz, notoriedade nas mídias, em que batia de frente quase todos os dias com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aonde estão esses ministros? Porque desde o dia 1º de janeiro, e aqui eu vou tomar um pouquinho de Coca-Cola, desde o dia 1º de janeiro, que a gente não vê mais esses ministros se manifestando no Twitter, como era acostumado a fazer. Cadê os ministros? Ninguém se fala mais. Cadê Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, que pedia muita explicação a Bolsonaro quando ele estava no governo, por alguma denúncia da esquerda que era fake news, porque até agora não provaram nada? Cadê os ministros que dava 24 horas e 48 horas para ministro de Bolsonaro se explicar? Cadê os ministros da Suprema Corte, inclusive o senhor Alexandre de Moraes, quando mandava policiais federais ir nas casas do pessoal do YouTube e confiscar celular, computador, documentos? Aonde se encontra esses ministros que estavam avançados naquela obra constante no governo anterior? Alguém pode me informar onde se encontra os ministros da Suprema Corte, em particular André Mendonça e Cássio Nunes? Porque o Baba vem fazendo cada vez mais aí, desmoralizando o país e quebrando o país. Porque o Barba, que assumiu a presidência da República no dia 1º de janeiro, vem cometendo crime todos os dias. E os ministros da Suprema Corte não estão dando mais 24 horas para o Barba se explicar. Mas quando era no governo Bolsonaro, sempre tinha 48 horas para Bolsonaro se explicar disso. 48 horas para Bolsonaro, confisca o celular de Bolsonaro. E o Barba, desde o dia 1º de janeiro, que vem cometendo crime no nosso país, juntamente com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e os ministros da Suprema Corte estão em silêncio. É assim que eu começo o vídeo dessa tarde, de sexta-feira, fazendo essas perguntas. Se alguém tem alguma informação, alguma coisa aí para falar onde se encontram os ministros, vem aqui no comentário do meu vídeo, comenta aí e compartilha, diz alguma coisa aí. Porque
Não vejo mais os tweets de Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, presidente da Justiça Eleitoral. Não vemos mais Lewandowski. Cadê Barroso? Que todo dia praticamente estava na mídia dando suas declarações esdrúxulas. Carmen Lúcia. São esses componentes do Supremo Tribunal Federal do Brasil que estão agora mantendo um silêncio total com o desgoverno do Barba, que a cada dia comete um crime e não tem punição. E não tem punição. Ultimamente circula nas redes sociais e nos canais e nos sites por aí pelo Brasil afora, até site de esquerda está falando isso. Ultimamente a gente temos visto uma notícia onde uma célula da facção criminosa chamada PCC estava planejando o sequestro, a tortura e a morte do ex-juiz federal e do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, que hoje é senador, o senador Sérgio Moro. Uma ameaça de sequestrar, inclusive, os novos componentes dessa trama. É claro que não só tem 9, esses eram os que provavelmente iam agir, estão presos. Diante desse escândalo, diante dessas ameaças, porque quando se trata de um ser humano comum como eu até entendo que os poderes judiciários não tomem não foquem com isso com intensidade, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas quando se trata de um senador da República e ex-ministro da Justiça e ex-juiz, que na época de juiz fez um belíssimo trabalho botando esses bandidos de colarinho branco tudo na cadeia, as coisas é diferente. E aqui eu quero parabenizar essa equipe da Polícia Federal que desbaratinou essa quadrilha que queria fazer o mal a um pai de família. Agora eu pergunto, cadê os ministros da Suprema Corte? Não se manifestam? Ah, já sei. Mas não pode, destemido. Os ministros da Suprema Corte não podem se manifestar, a não ser que seja nos autos dos processos. Sim. Os juízes da Suprema Corte têm só que se manifestar nos autos dos processos, naquilo que está nos processos que chegam até ele. Mas no governo Bolsonaro não era assim. No governo Bolsonaro, os ministros da Suprema Corte se manifestavam fora dos autos dos processos. Por que agora, no governo do Barba, os ministros só podem se manifestar nos autos dos processos que chegam lá? No governo Bolsonaro não era diferente, eles se manifestavam fora dos autos dos processos, ou seja, à margem do seu comando. E agora, ele não pode? Gente, nós não somos idiotas. Nós patriotas, que acreditamos em Deus, pátria e família, não somos bobos. O Supremo Tribunal Federal está em silêncio. Com os crimes, com as ameaças de morte, de tortura, de sequestro. Cadê os ministros da Suprema Corte? Onde estão? E aqui eu quero frisar 2. Cássio Nunes e André Mendonça.
que é que vocês estão fazendo mesmo aí no Supremo Tribunal Federal? Recebendo o salário de ministros? Tendo seus confortos com as lagostas? Tomando vinho importado da quinta geração? Desfrutando das escotas, dos carros blindados? É isso que os ministros da Suprema Corte estão simplesmente fazendo agora? É uma pergunta. Porque diante de um caso tão gravíssimo que nós estamos vendo hoje no país, aonde um senador da República estava sendo monitorado por facção criminosa para lhe torturar, para lhe tirar a vida, para lhe tirar a paz, para fuder com a vida. Eu retiro aqui a palavra, para com a vida de Sérgio Moro, como disse aí o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Onde estão os ministros da Suprema Corte? Vocês pensam que nós, patriotas, vamos calar? Por causa das ameaças de prisões que parte de alguns ministros da Suprema Corte? Nós não vamos calar. O Barba cometendo crime, o senador da República recebendo ameaça de morte, 9 componentes do PCC sendo presos, o Barba falando que disse que não iria se contentar enquanto não fuda com a vida de Sérgio Moro e a família. Mas o que me surpreende é que os ministros da Suprema Corte não se manifestam. Não dá 24 horas para Lula se explicar? Não dá 48 horas para o ministro da Justiça, Flávio Dino, se explicar? Não tem 24 horas, não tem prazo para os ministros da Justiça, Flávio Dino, se explicar por sua ida lá no Complexo da Maré? Por ter fechado a janelinha do dia 8, o vidro tudo e ido dormir? Não tem 48 horas dado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal? André Mendonça deveria dar 48 horas para o ministro da Justiça se explicar. Cássio Nunes deveria também dizer: olha, você tem 24 horas, Flávio Dino, para se explicar disso e disso. Mas não. Estão tudo no silênciozinho. E vocês achando que os brasileiros estão calados? Nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Então, gente, aonde se encontram os ministros da Suprema Corte? Eu, pobre mortal, pagador dos meus impostos, quero saber. Tenho o direito de saber aonde estão os ministros. Até porque o salário deles, quem paga somos nós. Inclusive eu também. Com meus impostos. Salário altíssimo. De 46 mil reais. Para nada. Então o povo brasileiro quer saber. Eu também quero saber. Aonde se encontram os ministros da Suprema Corte diante de tanta barbaridade que está acontecendo com o governo do Barba ultimamente. É gravíssima a notícia, é fato que existia um plano para matar um promotor e o senador atual Sérgio Moro e toda a sua família. Isso é fato, não é fake news, porque isso está rodando em toda a mídia. Não sei se está passando na mídia marrom, que é a Globo Lixo, mas se você for na Jovem Pan, se você for nos sites por aí, no YouTube, você vai ver essas notícias. E o próprio Sérgio Moro subiu na tribuna do Senado
e comentou sobre esses acontecimentos. Mas os ministros da Justiça, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão lá, pianinho, diante disso. Mas no governo Bolsonaro era diferente, né? No governo Bolsonaro, do governo do genocida, né? O governo do genocida era 24 horas, era ameaça de apreender celular de Bolsonaro. Lembra lá? Nem? Inclusive, tem o secretário de Segurança Pública, não sei, o do governo Bolsonaro, que está preso, né? Daniel Silveira está preso. O presidente do partido, como é o nome dele? Aquele que abriu fogo contra os policiais federais quando foram lá na casa dele, é o presidente Roberto Jefferson, está preso. Enquanto que Flávio Dino, ministro da Justiça, estão atropelando as leis, estão tendo conversas cabulosas com os meninos do morro. É tanto que as visitas de Flávio Dino ao Complexo da Maré tá sendo notório aí, né? Inclusive o senador Marco Duval tem o relato da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da ida de Flávio Dino lá, e nada acontece. Onde estão os ministros da Suprema Corte? Essa é a pergunta que o povo brasileiro está fazendo e quer resposta. Compartilhe o vídeo, gente, porque ele é de grande relevância. Curte o vídeo, compartilha para o teu grupo, porque o Brasil está aguardando aparecer os 11 ministros da Suprema Corte. Um abraço.